Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa, O Espírito da Letra. Eu sei que você sabe, mas a gente sempre fala isso para você se lembrar que neste programa nós estamos tirando da letra, do texto, aquilo que está por debaixo, aquilo que está oculto, procurando realçar estes ensinamentos que as frases, quando a gente lê por cima, correndo, nós não aproveitamos, mas elas possuem. Por isso o Espírito da Letra está analisando o livro Os Mensageiros, obra que, em continuação ao livro Nosso Lar, que nós já estudamos, nos coloca agora diante de ensinamentos muito interessantes. Nós vimos nos dois programas anteriores, o culto do Evangelho no lar e a maneira pela qual a mãe coordenava os ensinamentos para educar cada filho dentro de uma visão elevada, até mesmo dos problemas e das dificuldades. No programa de hoje, nós vamos agora ver a concepção que os Espíritos nos dão a respeito da moradia, do local em que as pessoas vivem, o ambiente doméstico, que é o centro do programa que hoje realizamos e que vai falar do capítulo 37, o lar como um santuário. Por isso o título dele é No Santuário Doméstico. Acompanhe o texto no capítulo 37. Terminado o culto familiar, um dos companheiros espirituais também fez uma prece de agradecimento. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, falou Aniceto, o instrutor, sensibilizado com aquilo que eles acabavam de ver. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Você viu o conceito? O mundo e nós, como pessoas, podemos criar impérios, podemos construir grandes mansões, ser empresários das mais importantes indústrias, mas a maior parte que consegue tudo isso perde a família. Já notou? A maior parte das pessoas troca aquilo que é o especial, o essencial, por aquilo que é material e superficial. E é isso que o mundo, vivendo o momento da matéria, estimula nas pessoas fracas. Largue seus filhos, deixe que as empregadas eduquem, que a escola eduque, que os amigos eduquem. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que se dar bem na vida. E aí quando você chega em casa à noite cansado, querendo encontrar alguém com quem desabafar, você não tem. Aí cada filho está num canto, a esposa ou o marido indiferentes. Você que é um milionário, que é um empresário, que é um homem rico, um homem bem-sucedido, é um infeliz. É o que os Espíritos estão dizendo. Acompanhe o texto. Bem-aventurados aqueles que cultivam a paz em família, a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática, que estivera também presente ao nosso lado durante a reunião. 2 trabalhadores da cidade espiritual Nosso Lar nos serviram uma alimentação leve e simples, que aqui não me cabe explicar por falta de termos analógicos, diz André Luiz. E Aniceto ainda completa: em oficinas como esta, em lugares como este onde nós estamos, em um lar equilibrado, onde a oração faz parte da rotina da família, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo que eles necessitam, a proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Entendam então como os espíritos veem o santuário do lar, o santuário doméstico, capaz inclusive de neutralizar as expressões inferiores das vibrações ruins que contaminam o alimento dos espíritos e certamente o dos homens. E enquanto a família humana de Isidoro também fazia uma simples refeição de chá com torradas numa saleta próxima, nós realizávamos também a nossa alimentação
entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Todos dormiam juntos. Estão vendo como eles eram pobres? Todos se deitavam no mesmo quarto, dormiam ali amontoadinhos, naquela casa, naquela vivenda humilde da dona Isabel e do Isidoro. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, André Luiz, em companhia de outros amigos, fomos a um pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas estavam ali expostas, bonitas. A claridade espiritual do ambiente como que diminuía as sombras da noite, como se ele irradiasse para a área do jardim também. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. André Luiz vai nos contar um fato interessante que ele nunca tinha visto até aquele momento. Uma menina, um espírito de uma criança carinhosa, enquanto a mãezinha conversava com um amigo sem se preocupar, a menininha foi e colheu um cravo perfumoso. Num grito de alegria, vi a menina colher a flor, retirar a flor da haste, ao mesmo tempo em que a parte material do cravo emurchecia quase de imediato. A sua mãezinha, vendo-a fazer isso, repreendeu-a com vigor. Que é isso, Regininha? Que é isso, minha filha? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas isso, minha filha. Você me desgostou bastante. Olha que interessante. O espírito foi até a planta, retirou a parte vibratória da planta, que correspondia à flor, e assim que ela arrancou isto, a parte vibratória da flor murchou. Aquela parte que ela foi retirada. E a mãe, então, repreende a menina, porque ela não podia fazer isso. Você entende, então, que aí está uma revelação interessante? Que as coisas físicas, mesmo vegetais, elas possuem uma contraparte vibratória que mantém a estrutura física em harmonia e em crescimento? É interessante, não é? Esse livro é muito rico, tem bastante coisa para a gente aprender. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e depois vamos voltar no próximo bloco, acompanhando ainda o santuário doméstico, as peculiaridades de uma família em equilíbrio. É muito interessante, fique conosco. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, no nosso programa Espírito da Letra. No bloco anterior, nós vimos que André Luiz, Aniceto, Vicente estão andando pela modesta residência física de Dona Isabel e vendo as coisas boas que estão ali, a luz que irradia do ambiente. E vimos que em determinado local, no jardim, uma criança espiritual, um espírito de criança, foi até um arbusto onde havia um cravo e colheu a parte espiritual, a parte vibratória, arrancou da planta física. E nesse mesmo instante, a planta física começou a murchar e a menina foi repreendida pela mãezinha. E então Aniceto, sorrindo, explicou discretamente: esta que está repreendendo a filha é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem aqui ao encontro do esposo que ainda está encarnado. E ele vai vir aqui? Perguntou Vicente curioso. Ele vai vir sim, pelas portas do sono físico, disse o nosso orientador. Estas ocorrências no círculo da crosta terrena dão-se aos milhares todas as noites. Então você sabe que às vezes você reclama de saudade, que você ficou sem alguém que desencarnou, um parente, um ente querido, um filho, o marido, a mãe, o pai.
E por que você, ao invés de ficar procurando o centro espírita, médium, para obter isso, obter aquilo, por que você não se prepara para ter este contato? Porque eles continuam vivos. Por que você não transforma a sua casa, pela oração, pela elevação de sentimentos, num destes portos, como é o caso da casa da Isabel e do Isidoro, em que os espíritos amigos, como um posto avançado, podem estagiar? E quem sabe, então, estes entes queridos que partiram possam ficar de vez em quando na sua companhia, e durante o sono você encontra com eles, você conversa com eles, porque é o que vai acontecer com o marido da Dona Emília. Ele vai vir ali durante o sono, e é o que o Aniceto está explicando para nós no texto que vamos ler agora. Preste atenção. No caso da maioria dos irmãos encarnados, o sono, que todas as noites acontece, reflete apenas as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que eles se entregam todos os dias. A maioria é desajustada, a maioria não quer saber de se elevar, a maioria não ora antes de dormir, nem ora quando acorda, nem ora durante o dia, a maioria não se eleva, não se prepara para o repouso. Então, eles não conseguem sintonizar coisa boa. Existe, entretanto, grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Podem estar durante a noite conversando com os entes queridos. André então diz que estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, me fazia intensamente feliz. Em cada canto, eu pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se de repente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram muito agradáveis. Aniceto então explicou: o vento, na crosta terrena, é sempre uma bênção celeste. Podemos avaliar o seu caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 toneladas. Você sabia disso? Olha outra revelação. A pressão da atmosfera, o peso do ar, dos gases sobre nós, sobre o nosso corpo, é de aproximadamente 15 toneladas. Imagina isto? Todavia, Vicente, que estava conosco, considera: nós, como espíritos, não sentimos tamanho peso sobre os nossos ombros. E o Aniceto continua explicando. É exatamente a diferença dos nossos veículos vibratórios em relação aos dos encarnados, que são vestidos de carne. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da Terra como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto que nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona, sem maiores dificuldades, pela qualidade diferente do material de que nos constituímos. Então, a essa altura do esclarecimento, eu, André, percebi formas sombrias, algumas monstruosas, que se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção, vinham para a casa da Isabel, mas depois de alguns passos recuavam amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando pela via pública. Confesso que um grande receio me invadiu o coração. Veja só, André Luiz começa a ver, está aproximando a chuva. Aquele vento começa, a chuvarada, talvez trovão, raio. E ele começa a ver na rua espíritos monstruosos se arrastando, coisas feias, parecendo animais, cada um procurando um canto. Alguns vinham na direção da casinha da Isabel, onde eles se encontravam, mas davam alguns passos e voltavam atormentados. André Luiz nunca tinha visto aquilo, ficou preocupado. O que será que é isso? E você já pensou o que é isso? Ora, coisa estranha.
Vai chegar a chuva e esses espíritos começam a procurar invadir as casas? Já pensou? Você está pensando na sua casa, não é? Cada chuvarada que dá, você corre, fecha a janela, fecha a porta. Mas será que você blindou espiritualmente a sua residência contra este tipo de invasão de entidades? Porque é isso que nós vamos ver no próximo bloco. Por que esses seres monstruosos que andavam pela rua, no plano espiritual, estavam agora atormentados, procurando um buraco, um canto para se meter, com medo da chuva? Será? Vamos ver. Fique conosco. Quando a gente voltar do intervalo, nós vamos terminar este capítulo 37 com este ensinamento. Veja quanta coisa o capítulo nos ensinou hoje, hein? O cravo que a menina retirou, a vibração da casa, a proteção vibratória e agora, inclusive, o efeito que ela propicia defendendo os que moram lá contra os invasores. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Estamos voltando com o estudo do livro Os Mensageiros, do capítulo 37, no Santuário Doméstico. Já vimos coisas interessantes e no último bloco, eu sei que você está intrigado. Entidades monstruosas, espíritos bem atrasados, vagueando pela rua, fugindo como se fosse um encarnado da chuva. André Luiz ficou assombrado com isto. Como é possível que essas entidades, vagueando por aí, também estejam com medo da chuvarada? Será que elas vão se molhar? Vamos ver o que o Aniceto respondeu para ele. Acompanhe o texto. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse ele. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes, presas aos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre. E os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum que esteja fora de casa. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra a válvula nas dissipações. Vejam só, vai na baladinha, vai. Você mesmo, você gosta de uma farrinha notúrnica? Uma farrinha notúrnica, lembra do vampiro brasileiro? Notúrnica. Então, nestas situações, nestes ambientes, encontra-se aquilo que essas entidades também gostam. E elas procuram abrigo no caso das chuvas e também quando querem se alimentar dos sentimentos inferiores, elas vão ali, estão ali presentes. Não só nesses lugares, mas em todas as partes onde a dissipação, a leviandade, o pensamento ruim se façam sentir de modo intenso. E quando elas não conseguem, porque não tem nenhuma baladinha por perto, não tem nenhuma zona, uma dessas zonas de vibração mais baixa, permitindo que eles entrem, para onde que eles vão? Quando isso não é possível, eles entrarem nesses lugares, nessas casas noturnas, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Eles procuram casas abertas, casas que tenham a porta aberta, o portão aberto, porque eles são tão densos que para eles a matéria tem densidade igual. Então se a casa está fechada, não tem janela aberta, eles não entram. Quem sabe fica na varanda, né? Essas coisas assim. Mas o Aniceto continua dizendo, e demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, ele acrescentou: observem como eles se inclinam para vir aqui, mas logo em seguida lhes fogem espantados e inquietos.
Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora em um lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende à sua volta. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Daí a momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram até nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre, de bairro humilde, vestia-se agora lindamente no plano espiritual, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos com amabilidade e então serena nos disse: meus amigos, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Eu lhes deixo as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho com elas. E uma senhora idosa que estava ali disse: vá, minha filha, aproveite o repouso do corpo. Deixe os meninos conosco, vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão do sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e disse: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas eu conheço, com a aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. A ciência do sacrifício individual, enobrecendo cada um de nós. Não tendo medo da pobreza, não tendo medo dos desafios, da viuvez, mantendo-se de pé, contando com o apoio do viúvo, do marido que se foi, dos espíritos que ali se encontravam, todos eles cuidando para que a família pudesse vencer as dificuldades. Coisa linda, não é? Então, veja só, não basta só você fechar a janela, você fechar a porta, fechar o portão quando vem chuva. Isso não impede que os espíritos entrem na sua casa. Mas você pode orar, pode vibrar, pode fazer o culto do Evangelho em família uma vez por semana, como nós já recomendamos em vários outros programas nossos. E isso vai preservar a sua família, o seu ambiente, do ataque das sombras. Não há defumação, não há exorcismo, não há proteção espiritual que prevaleça quando a gente não quer se proteger. Por isso é que a doutrina espírita é tão rica, nos ensinando esses detalhes, como os que estão no capítulo 37. Leia de novo, que você vai esquecer muita coisa. Vai lá, não deixe para depois não, leia agora. Na semana que vem nós vamos para o capítulo 38. Mas tem muita coisa ainda que dá para você aproveitar. Tão rápido o nosso programinha, né? Tão curtinho. Mas tem coisa aí que você pode extrair, apertando muitos ensinamentos que estão aí. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Na semana que vem a gente conta com você para mais um estudo do capítulo 38 do livro Os Mensageiros. Olha ele aqui. Guarde com você, mas guarde-o aberto, para você não perder o seu conteúdo. Muito obrigado por tudo, pelos e-mails, pelos comentários. Um grande abraço e muita paz.